Igreja e pastoreio no contexto do sacerdócio de todos os crentes. Jesus nos fez um sacerdócio. Amém? 1 de Pedro. Jesus nos fez um povo seu. E o objetivo dessa mensagem é explicar o que significa sacerdócio de todos os crentes. Porque a gente vive numa cultura que diz o seguinte: irmão, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu agora sou povo de Deus, eu sou sacerdote de Deus. Então, o meu negócio é Jesus. Eu não tenho nada a ver com igreja. Eu não tenho nada a ver com o ministério pastoral. Não tem nada a ver com os meus irmãos. Meu negócio é Jesus. E nós vamos explicar o que significa sacerdócio universal. O que significa isso? O crente dizer que ele é sacerdote. Porque nós somos. Deus nos constituiu como sacerdócio. Nós não precisamos de ninguém para ter acesso a Deus, porque Jesus é a ponte. Agora, pelo fato de nós não precisarmos de ninguém para nos conduzirmos a Deus, Jesus é esse condutor, é esse intermediário. Qual é a nossa relação com o próximo? Qual é a nossa relação com a igreja do Senhor? Qual é a nossa relação com os ministérios da igreja? 1 de Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos o sacerdócio. Nós não precisamos mais de sacerdote para nos conduzir a Deus, porque Jesus se fez como caminho de volta para Deus. Então Jesus é o caminho que nós temos para ir, para nos colocarmos diante de Deus. E nós fazemos isso com livre acesso, porque o sangue dele derramado na cruz propiciou para todos nós esse direito. Vocês lembram na série sobre salvação, quando falamos sobre justificação? Justificação, o direito alcançado pelo Senhor. Ele se fez a nossa justiça, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. E esse povo que recebeu, que foi contemplado com a justiça de Deus em Cristo Jesus, esse povo agora é um sacerdócio santo. E a pergunta que eu quero fazer agora, e nós vamos responder ao longo da mensagem é: eu agora tenho acesso direto a Deus. Eu não preciso daquela figura do sacerdote do Antigo Testamento para oferecer sacrifícios por mim. Eu agora ofereço sacrifícios agradáveis a Deus. É o que diz Romanos 12, versículo 1 e 2. Nós agora temos condições de oferecer sacrifícios a Deus, porque Cristo nos proporcionou isso. Diante disso, qual é a minha postura diante da igreja, diante da sociedade e diante da cultura que me cerca? Só existe eu e Jesus nesse mundo,
Qual é a importância do seu irmão? Qual é a importância de cada ministério na igreja? Você não precisa do pastor para chegar diante de Deus. Mas qual é a importância do ministério pastoral? E o ministério pastoral também tem que ver a importância nos demais membros do corpo de Cristo. Porque nós funcionamos de uma forma complementar. Já viu aquele hino? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, sem cessar. Eu já cantei esse cântico quando era criança. Mas quando a gente cresce, que a gente vai compreender o que significa isso. Nós somos o sacerdócio, mas não precisamos de mais ninguém. Eu oro e Deus me ouve. Eu tenho acesso a Deus. Eu ajoelho, Deus me responde. E aí agora? Como é que está? Daqui para frente é só você e Jesus? É só eu e Jesus? Não tem mais ninguém que tem importância nesse relacionamento? Pedro é o autor dessa carta, aquele que testemunhou os sofrimentos de Cristo. Provavelmente estava em Roma quando escreveu essa carta. Os destinatários dessa carta estavam sofrendo por conta da fé. Estavam sofrendo processos. Estavam sendo injuriados por causa da fé. Estavam vivendo num contexto de insultos, de acusações, de espancamento. Um povo que estava sofrendo. E quando Pedro escreve essa carta, ele tem um propósito de encorajar aquele povo, para que aquele povo permanecesse firme. É o capítulo 5, versículo 12. A exortação central da carta é capítulo 4, versículo 19. Crer e obedecer. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Diante do sofrimento, da luta, Pedro nos conclama a crer e obedecer. Como é difícil, diante da cultura atual, uma cultura que luta contra a figura da autoridade, crer e obedecer. Só que esse obedecer não é obediência cega. Não é obediência diante de alguém que chega e fala o que quer, usa a Bíblia ao seu bel prazer, faz uma montagem de alguma coisa e joga para o povo, e o povo tem que obedecer. Não! A responsabilidade do pregador é ser fiel às Escrituras Sagradas na pregação e na sua vida prática. Pedro fala do capítulo 1, versículo 3 ao 12, sobre uma viva esperança. Um povo que sofre, necessita de uma viva esperança, e essa viva esperança é os propósitos de Cristo quanto ao nosso futuro. Ele traz no capítulo 1, 13 ao 2, 3, uma exortação para uma vida santa. Diante das lutas, das dificuldades, pastor, o Brasil está pegando fogo. Tá bom, está pegando fogo. Então, tenha a esperança de Cristo, viva uma vida santa. O que você tem que fazer? No capítulo 2, do versículo 4 ao 10, ele fala das riquezas em Cristo. Aí vem o nosso texto base no versículo 9 ao 10. Do 2, 11 ao 3, 12, ele fala dos deveres. E do 3, 13 ao 5, 14, ele fala dos mandamentos para a vida cristã. Bom, o texto que nós estamos lendo é do capítulo 2, versículo 9 ao 10. E ele começa dizendo a seguinte coisa: Mas vós sois. Ele extraiu aqui de Êxodo 19, 6, de Isaías 43, 20 e de Oséias 2, 23. Tudo que ele fala aqui, ele extraiu desses 3 textos do Antigo Testamento. E o texto diz o seguinte, queridos: vós sois primeiro, geração
eleita. Deus se declara o Salvador de Israel, aquele que resgata Israel do exílio, é o que diz Isaías 43:3. No capítulo 43:20 de Isaías, ele promete resgatar seu povo e afirma que colocou água no deserto para dar de beber ao povo escolhido. Geração eleita é isso. O povo resgatado do exílio. E esse povo resgatado do exílio agora vive a água no deserto. Interessante. Tem um pastor, que eu não vou citar o nome, um líder, que ele diz o seguinte, diz que Deus se retirou do Brasil. Deus abandonou o Brasil. Porque algumas igrejas deixaram de fazer missões. Eu não aguentei. É um colega mais idoso, e eu escrevi com todo respeito algumas considerações. 10 considerações acerca do que ele disse. Deus se retirou do Brasil, porque os líderes do Brasil não se arrependeram, aqui de Trindade. Eu escrevi 10 considerações para ele. E eu queria perguntar, se Deus saiu do Brasil, para onde ele foi? Porque para onde ele foi eu vou correndo. Irmãos, entenda uma coisa. A história de Israel é marcada por idas e vindas, por obediência e desobediência, é marcada por idolatria, é marcada por momentos que eles estão bem e que estão muito mal. Mas Deus sempre foi o seu Deus. Sempre. Sempre. Ele prometeu dar água no deserto para dar de beber ao povo dele, escolhido dele. Geração eleita é isso. É um povo que sai do exílio por conta que entrou porque desobedeceram. O próprio Deus faz com que eles saiam e lá na frente dá água no meio do deserto. Esse é o povo eleito de Deus. Eleição não é um tema somente do Novo Testamento, é um tema de toda a Bíblia Sagrada. Eu vou começar a trazer muitas coisas aqui sobre o Antigo Testamento e sobre o povo eleito de Deus em toda a narrativa da história de Israel. Você imagine isso. Deus tira o povo do exílio e proporciona água no deserto para eles. Segundo, o texto diz que nós somos sacerdócio real. No contexto do Antigo Testamento se trata dos hebreus. Entre a fuga do Egito e a entrega da lei, os 10 mandamentos. Já aqui na primeira carta de Pedro, o povo se trata dos cristãos, que saíram do êxodo da escravidão do pecado e agora estão debaixo do domínio de Jesus, o Rei dos Reis. Esse povo agora é um sacerdócio real. O que significa ser sacerdote? Nós somos sacerdote. Significa ser santo. Significa ter condições de oferecer sacrifícios a Deus. A minha vida agora é um sacrifício vivo diante de Deus. Nós não tínhamos como oferecer a nossa própria vida como sacrifício diante de Deus, porque nós não tínhamos o derramamento do sangue de Jesus por nós. A salvação em Cristo Jesus nos proporcionou hoje nos oferecermos a Ele como sacrifício vivo, agradável a Deus. E nós podemos nos oferecer como sacrifício a Deus
por conta do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Então a função do sacerdote, que é você e sou eu, é essa função de ser santo, oferecer sacrifícios a Ele. Você não precisa mais do sacerdote do Antigo Testamento, você não precisa de nenhum pastor para se oferecer diante de Deus, não! Mas segura a onda aí, meu filho. O reino de Deus é composto de fiéis, que devem ver a si mesmos como pessoas santificadas em relação ao mundo, separados para viverem puros diante de Deus. Nós estamos numa selva de pedras, muitos desafios. Todos aqui trabalham, estudam, se relacionam, têm os seus amigos no condomínio. Os desafios da pós-modernidade, que são muitos. O pluralismo religioso, as discussões sobre gênero. Esses dias, 3 mulheres se casaram em São Paulo. É assustador para a gente que tem filho, a gente fica só gemendo. Fala, Senhor, tem misericórdia. 3, casamento triplo. Espere, daqui a pouco o homem vai casar com um bicho. Não vai demorar muito. E vai ter casamento de homem ou mulher com animais. Isso daqui a pouco. Não estou dizendo isso da parte de Deus, não. Estou dizendo de mim mesmo. Eis que te digo de mim mesmo. Se eu dissesse assim, Deus está me dizendo aqui, você acreditaria? Por tudo que a gente está vendo hoje aí, daqui a pouco vai aparecer gente casando com o bicho. Eu me apaixonei por esse cachorro. Ele me dá carinho. Ninguém quis me dar carinho, ele me dá carinho. Eu chego em casa, ele pula em cima de mim e me lambe todo. Faz cafuné no meu pé. Meu marido nunca fez isso. Minha mulher, aquela megera, nunca. Eu cheguei em casa, ela só chegava com conta para eu pagar. Então eu vi um cachorro, o cachorro chegou, me abraça, me beija, não me pede dinheiro, não me pede satisfação de nada. Eu dou uma bicuda nele, ele volta, continua me cheirando. Vou casar com ele. Espere, isso vai acontecer. Voltando ao sacerdote. Isso é um legado da reforma protestante. Resgatar esse sacerdócio lá de Pedro. Lutero fez isso. Um dos primados da reforma é resgatar esse termo, sacerdote. Por quê? Porque a Idade Média, meu querido, a Idade Média foi tomada por um assombro total, no qual os sacerdotes da igreja funcionavam sozinhos, e o povo não tinha consciência de que todos eles eram sacerdotes. Então, na Idade Média, praticamente era o sacerdócio do padre que tinha acesso a Deus, entre aspas. A reforma protestante, ela resgata esse conceito bíblico do sacerdócio de todo o corpo de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga aleluia. Lutero inclui isso. Ele resgata esse princípio bíblico. Todos nós somos sacerdotes. Agora, o que significa isso? Eu acabei de falar para você que o sacerdote é aquele homem que, pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, agora pode chegar diante de Deus com ações de graças, com sacrifício de si próprio a Deus. E o que mais significa ser sacerdote? Ser sacerdote não se trata de viver um individualismo. Não é porque eu tenho acesso a Deus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que agora eu vou viver uma vida individualista. Muito pelo contrário. Sacerdote é uma confissão de mutualidade.
Ser sacerdócio é servir uns aos outros, com os seus dons e ministérios. Mutualidade, aquilo que um faz em relação ao outro. Essa é a função do sacerdócio. Então, quando eu digo, ele me fez sacerdote, eu posso dizer que ele me deu, pela graça, a capacidade de me achegar diante de Deus, e me deu uma responsabilidade de servir o meu irmão. Então, eu sirvo você com o meu dom pastoral, e você me serve com o seu dom de evangelismo, de missões, e seja qual for. Nós servimos uns aos outros. Igreja é um sacerdócio universal, é justamente isso, um servindo ao outro. Do you understand? Meu sotaque melhorou ou continua do Joel Santana? Joel Santana. Sacanagem. Eu estou tentando melhorar minhas pronúncias. Fort Lauderdale. Entendeu? Estou treinando lá em casa. Porque esse negócio de falar inglês é uma frescada danada, né? Você tem que falar de forma bem fresco, assim, né? Aquela coisa de puxar, aquela coisa texana. Irmãos, sacerdócio é isso, é servir um ao outro. Eu te sirvo com o meu dom pastoral. Você me serve com o seu dom. Isso é sacerdócio. Quando Deus em Cristo nos fez sacerdócio universal, Ele nos fez assim, um só corpo, batizado com o mesmo Espírito, e esse corpo, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 12, esse corpo tem vários membros, e esses membros, eles servem uns aos outros. Isso é sacerdócio. E as pessoas dizem assim, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Baubau, irmão. Baubau, igreja. Tchau, tchau. Que agora eu tenho acesso ao papai. Eu vou para o monte orar agora. Eu não preciso mais de estar tocado dentro de igreja. Eu vou para o monte. Eu vou para o monte, chego lá no monte, eu oro e Deus me responde. E eu já tenho uma série de seguidores que estão pedindo oração para mim. E me entregam os bilhetes e, leve para o monte. Quer dizer, eu me fiz sacerdote daqueles todos os outros lá. E estou indo para o monte apresentar os pedidos dele. Essas caravanas de Israel é muito interessante, né? Porque o pessoal queria subir lá no Sinai, no Egito, com um bocado de pedido. Eu falo, para com isso. Eu digo, para. Você é sacerdote de alguém? Se essa pessoa que escreveu o pedido aí para você trazer, orar lá do quinto do céu, Deus vai responder o pedido. Você não precisa vir para Israel, para o Egito, para Deus responder pedido, não! A oração que foi feita ontem lá no Piauí foi ouvida por Deus, tá? Amém? A gente vai para Israel para quê? Para conhecer geograficamente, se inteirar historicamente. Aquela coisa de pisar onde Jesus pisou, mas lá e aqui, a oração é do mesmo jeitinho. Sacerdócio agora de todos os crentes. Mas e a cultura que é permeada hoje? Eu tenho muito poder agora, né? Eu tenho acesso a Deus. Eu estou empoderado. Gente, tem coisa mais, que empodera mais o crente do que dizer isso. Eu oro e Deus me responde. Então o resto que vá para o quinto do céu. É assim que acontece hoje na igreja brasileira. É um entra e sai. Isso tem que parar. As pessoas precisam se firmar mais. Rotatividade, isso acontece em todo canto, toda igreja, mas isso tem que parar. Fica firme, firma os pés. Descubra ou exerça o seu dom. Sirva a Deus e ao próximo com o seu dom, com o seu talento, o dom que Deus te deu. Mas entenda uma coisa, o dom que Deus te deu não é só para você servir lá fora, o dom que Deus te deu é para servir dentro. Isso é sacerdócio.
É um serviço em qualquer ambiente, inclusive o ambiente interno. Lutero diz, olha, não há diferença entre o pastor e o povo. A diferença é o ofício que o pastor exerce. Agora, pelo fato de não haver essa diferença, eu não posso desprezar o povo e o povo também não pode me desprezar. Eu não posso dizer, não preciso de mais ninguém. Eu vou orar, Deus vai fazer. Eu vou fazer e vai acontecer. Que nada, eu preciso muito de vocês. Como eu preciso de vocês. Como eu preciso de vocês. Eu sozinho não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Como vocês precisam de mim. Como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos de cada ministério e cada dom que está aqui. Isso é o sacerdócio. É o serviço mútuo. A gente vive num ambiente muito complicado hoje. Eu não preciso de mais ninguém. Eu sou inteligente o bastante para fazer acontecer. Pare por aí. Pare. Pare. Cadê o salto? Tire o salto do pé. Desça. E vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Isso é sacerdócio. É caminhar junto. Vai doer? Vai. Quando você começa a caminhar junto com seu irmão, você descobre todas as falhas dele. Eu já estava almoçando com o pessoal e contei um bocado de defeito meu lá para eles. E ele já sabia. Não, pastor, já sabia. É isso aí, tem que saber mesmo. Nós estamos juntos para conhecermos uns aos outros. Nós estamos juntos para suportarmos uns aos outros. Nós estamos juntos para amar, para nos sujeitar. Isso não é fácil. Se eu disser para você, é fácil, não é. Não é brincadeira isso, sujeitar é a coisa mais difícil do mundo. Porque tudo que a gente quer é que a nossa vontade seja feita acima da vontade do outro. Diga-se de passagem, no casamento isso acontece, não acontece não? A gente briga muito, casais brigam muito justamente por isso. É por besteira. Amor, a gente está indo para onde? Nós estamos indo para um casamento. No meio do caminho, um quer ir por um lado, porque chega mais rápido, o outro é mais prolixo, quer dar a volta na cidade todinha para chegar lá onde quer chegar. E daí surge o quê? Uma discussão. Por que que discutiu? Porque um queria ir para o casamento por um caminho, o outro queria ir por outro. Chegaram no casamento com cara feia. Lá para o meio da festa, foram recuperar o ânimo e começaram a sorrir um para o outro. É assim que acontece na vida. A maioria das nossas batalhas... Isso não precisa nem de Jesus falar, né? Isso é... A maioria das nossas batalhas acontece assim, sim ou não? O teu irmão quer fazer de um jeito e você quer fazer de outro. Eu vivo isso nas esferas pastorais também. Tem um grupo pastoral lá, da não sei o que, tal, da convenção. Aí eu presido lá a ordem e tal, aí eu dei uma tarefa lá para um pastor lá, ó, faça isso, isso e aquilo. De repente entrou mais um para querer ajudar, ele diz, não quero. Ou eu faço sozinho, ou então você coloca o outro para fazer. Eu falei, amém, irmão, me perdoa, você me perdoa? Me perdoa, irmão. Tem perdão para mim? Tá bom, me perdoa. Eu vou deixar só com o pastor para fazer, só o irmão vai fazer agora, tá bom? Faça tudo sozinho. Faça tudo sozinho, irmão, tudo. Vai em frente. Faça tudo sozinho, não aceite a ajuda de ninguém. Eu cheguei numa fase que eu digo, eu preciso mais da ajuda do que eu pensava que precisava. Nós estamos numa fase que nós precisamos nos cercar de ajuda. Nós precisamos. Você sabe que o mundo hoje funciona de forma... O termo que o mundo usa hoje é cooperação. Como é que é?
Isso. Cooperativismo. O mundo entendeu que sem o cooperativismo as coisas não andam. Mas às vezes o povo de Deus não compreende isso. Terceiro, a Bíblia diz que nós somos nação santa. Êxodo 19:6, o povo recém-liberto da escravidão. Estavam prestes a serem constituídos nação com aliança com Deus. Quando Pedro fala em nação santa, Pedro tem em mente uma nação composta por gentios e judeus, mas um único povo. O único povo. Irmãos, nós temos pensamentos divergentes, mas isso não pode nos afastar, a não ser que esse pensamento fira a palavra de Deus. Eu não quero que você concorde com tudo o que eu digo, com toda a minha filosofia de trabalho, e eu também não posso concordar com tudo que você traz de carga, porque todos nós temos uma carga cultural muito grande. Nós viemos de vários estados diferentes. Nós aqui temos praticamente uns 15 estados aqui dentro da igreja hoje. Cada um traz uma cultura diferente. Vieram de igrejas diferentes. E eu não sou obrigado a aceitar tudo que você tem para mim, e você também não é obrigado, mas nós temos um dever cristão de convivermos em sujeição uns aos outros, mesmo discordando de algumas coisas. Andar em unidade não é concordar com tudo que o meu irmão faz. Isso não é unidade. Isso é imbecilidade. Estar unido é justamente esse estado de serviço mútuo, não obstante toda a diversidade que exista entre nós. Isso é mutualidade. Isso é servir um ao outro. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A promessa que Deus fez no Êxodo, de que os israelitas obedeceriam ao Senhor e guardariam a sua aliança. Essa promessa, essa aliança, fez do povo propriedade exclusiva de Deus. Essa aliança veio de Deus. Se essa aliança tivesse vinda do homem, o homem teria como quebrar. Mas como ela veio de Deus, graças a Deus por isso. Se essa aliança tivesse sido proposta por você, você teria como quebrar. Mas nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, justamente porque essa aliança foi feita por Ele, e Ele não quebra. 5, agora vocês sois povo de Deus. Ele usa aqui Oséias 2:23. Deus, em algum momento, renegou o reino do norte por conta das relações adúlteras que eles tiveram com outros deuses. O reino do sul também estava vivendo esse contexto. E Oséias deu o nome ao seu filho de não meu povo, por conta disso. E Deus fez florescer outra vez o povo de Israel, porque a aliança foi feita por Deus. E o irmão dizendo que Deus estava se retirando do Brasil. E Deus fez florescer novamente essa aliança. No lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1, versículo 10. E Pedro usa isso. Agora sois povo de Deus. Usando Oséias capítulo 2, versículo 23. Agora sois povo de Deus. A nação eleita de Deus, ela pode até se arrebentar com deuses estranhos, mas não queira fazer isso não, porque você sabe que você vai voltar, e é melhor estar servindo a Deus, sem consequências terríveis na vida, do que saber que eu vou sair, vou voltar tudo arrebentado.
igual aquele marido que troca a mulher de 50 por duas de 25, depois volta todo cheio de pereba e a mulher tem que ainda cuidar do indivíduo. Quantos já viram um caso assim? Mas eu não acredito que tenha sido por praga da mulher. Vai voltar, pastor. Vai voltar sem perna, sem braço, só o cotó. Cotó que chama, é? O cotózinho. Aí eu falei, irmã, é bom que você carrega o cotózinho e agarra ele, ninguém vai pegar ele mais. Ninguém vai querer ele mais. Irmãos, agora nós somos povo de Deus. Pedro está dizendo isso, olha, vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão renunciando aos prazeres, vocês estão renunciando às práticas pagãs. Mas vocês são povo de Deus. Vocês são povo de Deus. E a pergunta para eu encerrar essa mensagem é: como nós vamos enfrentar a hostilidade do tempo atual? Sabendo que somos sacerdócio santo, nação eleita, cheio de direitos. Nós temos muitos direitos. É igual aquele cara que chega no supermercado reivindicando o direito do consumidor. O pior consumidor é aquele que conhece o direito do consumidor. O pior crente é aquele que conhece o caminho da graça. Porque ele sabe dos seus direitos. E por ele saber dos seus direitos, ele muitas vezes abusa disso. Ele despreza o que ele tem que fazer. Por isso, não sejamos dessa forma. Saibamos dos nossos direitos. E saibamos usar os nossos direitos para a glória de Deus. Saibamos administrar a nossa vida, a nossa vaidade de servo de Deus. Eu orei, Deus respondeu. Eu fiz uma consagração, Deus ouviu. Eu vou e vai, acontece. Pastor, onde eu piso a planta, onde eu vou, eu sou, não é nada. Não é nada. Esses dias eu parei lá na ordem batista, e sentei com um secretário lá e falei, vamos aqui, vamos ver essas fichas aqui. Peguei uns 15 camaradas lá. Foram lá, pegaram a carteirinha e ó, perna para quem te quer. É a cultura. É a cultura de se aproveitar dos ambientes que eu estou. É a cultura de não querer construir uma história. Irmãos, para a glória de Deus, onde nós estamos, nós temos que construir uma história. Essa igreja está aqui, não é para ser mais uma igreja, é para construir uma história para a glória de Deus com essa comunidade, com esse povo, com o Distrito Federal. Nós não chegamos onde nós chegamos simplesmente para, agora pronto, agora vamos chutar o pau da barraca. Não! Nós precisamos entender o que significa o sacerdócio universal, é servir uns aos outros. Deus me deu condição para fazer isso, Deus me deu condição para fazer aquilo, mas eu vou fazer para a glória de Deus, servindo o meu irmão. Servindo o meu irmão, somos sacerdócio, mas nós precisamos entender que o mundo atual, e que a igreja anda num sistema de hostilidade. O sistema de hostilidade de querer ignorar a autoridade. Brasília tem muito disso, você sabe com quem você está falando? Às vezes o cara passou num concurso público, aí é abordado por um PM, e ele diz, sabe com quem você está falando? Só porque passou no concurso público, ele já acha que já é, foi abordado pelo policial, tem que respeitar como policial. Professor levando um tapa na cara de aluno.
Escola privada, professor não pode mais reprovar, porque o papai e a mamãe, acuviteiros, chega e diz: por que reprovou meu filho? Cabra safado tem que reprovar mesmo. Aí a diretora da escola, para não perder a mensalidade, diz: não, pai, não, mãe, já está tudo resolvido. Mandou um WhatsApp para a pobre da professora e diz: ó, não tem como reprovar o aluno não, porque senão o pai vai tirar da escola. E não reprova. A autoridade não vale mais nada. Por quê? Porque as pessoas conhecem os seus direitos, e na igreja da mesma forma. Eu sei que Deus vai me perdoar, eu sei, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou aprontar, mas eu sei que eu tenho o perdão de Deus, então eu vou arrepiar com todo mundo que estiver ao meu redor. Deus me perdoa, eu sou o sacerdócio do Deus Altíssimo, eu sirvo ao meu Deus Altíssimo, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Deus, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Ah, que medo desse crente, que medo desse crente. Então, se você conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sirva o teu irmão. Isso é sacerdócio universal do corpo de Cristo. A reforma resgatou esse princípio bíblico. Vivamos esse princípio, mas entendendo ele. Viver o sacerdócio é isso. É ter acesso a Deus, mas servir o seu irmão. Cada um vai servir com o dom que Deus te deu. Eu não vou conseguir te servir com tudo aquilo que você quer que eu te sirva, mas eu vou conseguir te servir com o dom pastoral que Deus me deu. Você não vai me conseguir servir com tudo aquilo que eu preciso que você me sirva, mas você vai me servir com o dom que Deus te deu. E assim nós vamos caminhando para a glória de Deus, até a volta de Jesus Cristo. Sabe que você pode dizer glórias a Deus por isso?